Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto. Bom é nós poder estar aqui mais uma vez. Soube que os irmãos foram abençoados neste final de semana com o culto de domingo. E Deus está sempre pronto a nos abençoar. Basta nós abrir o nosso coração para receber a porção que Ele tem para nós. Deus abençoe a irmã que está ali visitando. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E eu quero ler o Salmo 29. Salmo 29. Nós viemos esta noite para buscar a face do Senhor em oração. A Bíblia diz: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e descobre as florestas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez neste lugar, para nós juntos adorar o Senhor, buscar a Tua face em oração. Nos humilhamos diante de Ti, pedimos que o Senhor seja misericordioso e nos abençoe nesse período que estaremos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, Pai. Perdoa nossas falhas e nossas fraquezas e obrigado por essa oportunidade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos cantar uns 3 hinos para louvar a Deus. Vamos iniciar cantando o hino de número 24. 24. Número de 24 do nosso inário. Pelo vale escuro seguirei Jesus, passo sim seguro, vejo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir bem perto nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de Emaús. O meu ser carece
de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz ao céu. Breve a noite desce, noite de Emaús. O meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, que apesar das trevas possam ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús. O meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, Senhor, que a igreja compreenda assim. 299. Nós vamos cantar. Glória a Jesus. Dois, 9. Pois vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar. Desciam o monte, sim, na cruz, sim, na cruz, me glorio. Que ao fim vá descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me
cruz, sim, na cruz me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim, na cruz, sim, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, é que a terra eu possa ir ver, santa além do rio, sim, na cruz, sim, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós temos essa esperança que em um dia desses vamos cantar do outro lado do rio. Então não troque sua cruz por nada desse mundo. É necessário ir até o fim para que possa ser recompensado. Pai bendito, queremos te adorar também com a nossa oferta, que o Senhor o receba, aquilo que teus filhos irão depositar na salva. Ó Deus, nós sabemos que tudo o que temos e o que somos, nós recebemos de Ti, nós devemos a Ti, como sinal de gratidão, te adoramos com a nossa oferta, Pai, em nome de Jesus, amém. Enquanto os diáconos fazem o serviço, nós vamos cantar o 52, deixa eu ver se é isso mesmo. 52, irmão Dariano. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que
ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduze ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja que Ele fale ao seu coração? Basta nós abrir a nossa alma. Basta nós dizer, como disse o pequeno Samuel, depois de entender que não era o sacerdote chamando, aquela era a voz de Deus. Muitas vezes a pessoa se confunde e acaba pensando que é o homem, quando é Deus falando. E é muito perigoso, porque se a pessoa não dá crédito à voz de Deus, ela simplesmente vai errar o alvo. E na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, Umbrana diz que pecado é errar o alvo. Mas nós precisamos dessa voz para nos instruir, para nos guiar. Agora tem uma coisa, Jesus disse que nem todos conhecem a voz do bom pastor. Mas ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então só quem vai dar crédito à voz de Deus são as ovelhas. As ovelhas, para as ovelhas do aprisco de Cristo, a voz de Deus não é a voz de um estranho, mas é uma voz familiar. E você vai ver, irmãos, que a Bíblia diz, no final de cada era, termina com essa mensagem, com essa advertência: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito, não o homem, o Espírito diz às igrejas. Em cada era, Deus sempre falou. E nesta era, na qual estamos vivendo, é a última era. E Deus não tem deixado de falar. Deus continua falando através de uma mensagem. A voz de Deus para esses últimos dias. E essa mensagem nos chama a nos posicionar, porque o rato está às portas. Essa mensagem é uma voz de advertência, é uma voz que tem falado de uma maneira muito clara, mas muitas vezes, por haver muitas vozes no mundo, porque na mensagem, escutando sua voz, o profeta diz que há muitas vozes no mundo hoje. A voz dos filmes, a voz das novelas, a voz do entretenimento. E essas vozes têm desviado a atenção de muitas pessoas. Mas em meio a essas vozes, existe uma voz. Deus ainda continua falando. E a Bíblia, então, nos chama para dar crédito, nos convida para atentar com toda a diligência para o que já temos visto e ouvido, para que em tempo algum nós venha nos desviar desse caminho. Há essa advertência, que devemos atentar com mais cuidado para o que já temos visto e ouvido, para que em tempo algum nós venha nos desviar desse caminho. Então, irmãos, que nós possamos fazer desse hino a nossa oração. Vocês podem continuar assentados antes de nós orar. Estava meditando, lendo esta manhã, este capítulo 16 de Números, e eu quero ler e comentar por uns poucos momentos, sobre esse capítulo 16 de Números. E a Bíblia diz assim, Números capítulo 16, diz assim: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Vai guardando isso, irmão. Homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher,
este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor? E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizestes subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um com o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação, e então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Deixe eu abrir um parênteses aqui. Nós não temos, irmãos, que participar de pecado alheio. Seja lá quem for, nós não temos que pôr a mão com quem está simplesmente se levantando contra o ministério que Deus levantou. Porque isso resultará em morte. Por isso, Deus, na sua misericórdia, por causa da intercessão de Moisés e Arão, ele poupou aquelas pessoas que estavam ao redor desses homens. E veja quem eram esses homens, irmãos. Eles eram maiorais na congregação, mas a Bíblia chama eles de homens ímpios, porque eles se levantaram contra o homem que Deus tinha estabelecido. Deus havia chamado Moisés, Deus havia levantado Arão, e Deus tinha dado a esses homens a oportunidade, o privilégio deles exercerem o ministério também. Mas eles não estavam contentes. E então eles começaram
rebelião. Eles simplesmente começaram uma rebelião. Então veja bem, Moisés mandou chamar para tentar ajudar a Datã. Moisés chamou para tentar ajudar Datã. E Datã simplesmente disse: eu não vou. Eu não vou. Em outras palavras, Moisés não me manda. Eu sou dono do meu nariz. Ele acha que pode ser nosso Senhor? Eu não vou. Mas Moisés só estava querendo evitar o pior para esses homens. Moisés, sendo um profeta, sabendo que ele nunca tinha se oferecido para o ministério, foi Deus quem tinha lhe chamado, e quando Deus chama, Deus é responsável. Então não se preocupe, se Deus te chamou, Ele é responsável por você. Apenas permaneça no seu lugar, fique ao lado dessa palavra, e você sempre terá os favores de Deus. Então, nós vemos que Deus chama esses homens de ímpios, embora fossem pregadores, embora fizessem parte do ministério. Mas a atitude deles provou que eles simplesmente tinham sido assaltados por um espírito de rebelião. Tinham sido assaltados por um espírito de rebelião. Mas, ao fazerem isso, irmãos, eles não estavam se levantando contra Moisés e Arão apenas. Eles estavam se levantando contra Deus. O ministério não é o homem. O ministério é Cristo. O ministério é Cristo. Então veja, vamos continuar a leitura. Diz assim: não toqueis nada do que é seu, verso 26, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças, onde leva a atitude errada de um líder. Então veja, 28 verso. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Moisés não tinha prazer. Moisés sabia no que isso ia dar, o que resultaria esse comportamento de Datã, Coré e Abirão. Mas, simplesmente tem coisas, meus queridos irmãos, que são consequências. E cada um vai colher aquilo que semeou. Não tem jeito, é a lei da semeadura. A Bíblia diz: semearam ventos e colheram tormentas, colheram tempestades. Se nós simplesmente lançamos uma semente de milho na terra, nós não podemos querer colher outra coisa. Nós vamos colher milho. E você joga um grão e colhe algumas espigas com vários grãos. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. O fato de nós estar aqui esta noite, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus, nós estamos fazendo um favor para nós mesmos. Nós estamos nos abastecendo da graça, da misericórdia, do amor de Deus.
E isso simplesmente resulta em bênção para você, resulta em bênção para mim. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E é inegável que quando Deus se aproxima de uma pessoa, algo sobrenatural acontece. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, salvação chegou naquela casa. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, acontece uma ressurreição. Mas é necessário que nós plantemos para que nós venhamos colher. Então não se canse, irmãos, de fazer o que é certo. Ainda que você seja taxado como bobo, boba, ainda que você seja taxado como fanático, fanática, não se canse de fazer o que é certo, porque você vai colher os frutos desta semeadura também. Então a Bíblia segue dizendo: então disse Moisés, verso 29, se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Olha o que é a convicção. Olhe quando uma pessoa tem certeza do seu chamado. Olhe quando uma pessoa sabe aonde ela está posicionada, ela não teme. Agora, veja, Moisés estava ali com seu coração doído, porque ele sabia já, como profeta, qual seria o fim daqueles homens. Por isso ele disse: se eles morrerem como morrem os outros homens, quer dizer, de uma morte natural, mas algo estava para acontecer. Porque tem coisas, irmãos, que Deus não tolera. Deus não tolera. A Bíblia diz que quando Miriam e Arão começaram simplesmente a fazer o quê? Murmurar contra Moisés, a Bíblia diz: e Deus ouviu. Mas Deus não ouve tudo. Mas quando fala Deus ouviu, isso é, aquilo não agradou a Deus. E Miriam é acometida de lepra. Porque ela simplesmente não deveria ter falado o que ela falou. Não deveria ter agido da maneira que ela agiu. Datã, Coré e Abirão, juntamente com esses 250 homens, maiorais na congregação, eles pensavam que estavam simplesmente fazendo algo contra o homem. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso também ceifará. E se tem uma coisa que Deus exige, diz o Mombrana, é respeito por aquilo que é sagrado. Deus não tolerou a atitude daquele rei ímpio chamado Belsazar, quando ele, para fazer graça, disse assim: vai ao templo e traga os vasos sagrados para que nós venha beber vinho neles. Ele queria fazer graça. Ele estava com as suas mulheres e suas concubinas, e quando eles colocam vinho nos vasos sagrados que tinham sido trazidos de Jerusalém, e começam a beber vinho neles, uma mão misteriosa, uma mão sobrenatural, começa a escrever no reboque da parede. A Bíblia diz que os olhos daquele rei se arregalaram, os joelhos começaram a bater um no outro. E o irmão Branham diz: há uma escritura na parede. E então aquele rei simplesmente ficou alarmado, apavorado, chama seus adivinhos, e eles não entendiam nada sobre algo sobrenatural, mas ali havia naquele reino um profeta chamado Daniel, e é só profeta para nos esclarecer o sobrenatural. E então o profeta Daniel deu a interpretação do que aquela escritura na parede significava. Mene, meu Deus, juízo veio sobre aquele reino e sobre aquele rei. Mene, te quero, Farsim,
contou Deus o teu reino, e deu aos medos e os persas, pesado fostes na balança e achados em falta. Então veja, Deus não tolerou aquilo, quando aquela mulher, simplesmente de uma maneira desrespeitosa, disse para o irmão Brana: nem a minha vaca de estimação serve para a tua religião. Ela morreu com seus olhos, as órbitas saltaram para fora. Quando aquele homem simplesmente da oficina disse assim: Billy, você sempre será bem-vindo na minha oficina, desde que você não venha falar desse Jesus. Ele disse: aonde Jesus não é bem-vindo, eu também não sou. Isso foi pela manhã. À tarde, aquele homem simplesmente teve sua cabeça esmagada pelo rodado de um caminhão. Mombrana diz: por quê? Deus exige respeito. Eles não estavam ofendendo o homem, eles estavam ofendendo aquele que estava no homem. Então vamos concluir aqui, irmãos. Algo veio de uma maneira muito forte. E não é que as coisas aconteçam em nosso meio, que a gente prega, não. Nós seguimos uma inspiração. E vocês têm que entender que quando algo sai desse púlpito, é para vacinar vocês, é para imunizar vocês, é para que vocês fiquem protegidos contra as setas do inimigo. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos mais que vencedor. O desejo de Deus é que você seja aprovado em cada momento, em cada prova. Então, o governo ele se interessa muito mais naquele remédio preventivo do que no curativo. Porque a despesa do curativo é muito mais pesada do que o preventivo. Se nós se há um velho ditado que diz assim: uma pessoa prevenida vale por duas. Quando nós nos prevenimos de algo, nós evitamos muitas coisas, muito sofrimento, muita dor. Mas quando não se previne, recorre atrás do prejuízo só depois que já aconteceu, aí... Então vamos concluir essa leitura. A Bíblia diz: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, verso 30, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dizes a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não
da descendência de Arão se chegasse para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Olha isso. Eles não aprenderam a lição. Mesmo vendo o que Deus havia feito, no outro dia, as pessoas esquecem com facilidade as advertências. No outro dia, a congregação já estava murmurando contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Deus chama esses homens de ímpio. A congregação chama de povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Olha o coração de Moisés. Por isso, Moisés é um tipo de Cristo. Mesmo o povo murmurando, mesmo o povo acusando que eles tinham matado o povo, quando Deus diz assim: saiam do meio desse povo que eu vou destruir eles, Moisés cai de joelho, intercedendo, suplicando por aqueles rebeldes, por aqueles murmuradores. Às vezes, a causa da pessoa não ser consumida é a sua oração, é a sua intercessão, é porque você se para na brecha, porque a igreja se para na brecha. E Deus, respeitando Moisés, olha o que diz: e disse Moisés a Arão: toma teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e fazes expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Por que houve praga entre o povo? Por causa da murmuração. Por causa que eles estavam agindo de uma maneira errada, falando do profeta, acusando o profeta injustamente. E então Deus permitiu pragas vir sobre aquelas pessoas, e a Bíblia diz, verso 48, e estava em pé entre os mortos, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Por causa da intercessão de Arão, Moisés, é que aquela praga cessou. Mas até que isso aconteceu, 14.700 pessoas perderam a vida por causa da murmuração. Por causa que pensavam que tinham o direito de se opor, de fazer frente contra o ministério que Deus havia levantado. Mas ao fazer isso, eles não estavam desrespeitando o homem, eles estavam desrespeitando a Deus. Para nós concluirmos, Billy Paul, filho do profeta, e às vezes a convivência, a intimidade, a aproximação, leva a pessoa a perder o respeito um para com o outro. O marido pode perder o respeito para com a esposa pode perder o respeito com o marido. E Billy Paul, acostumado desde novinho, sempre com o pai,
para lá e para cá. De repente o irmão Brana, por causa que perdeu o cabelo, sentia muito frio na cabeça, arranjou uma peruca. E aí eles estavam combinando para ir em um lugar comer alguma coisa, e o profeta colocou a sua peruca para irem. E o que aconteceu? Quando o Billy Paul viu aquilo, Billy Paul fez gracinha e disse: papai, eu vou comprar uma para mim também. Uma coisa que parece não tem nada. Mas Deus não se agradou daquilo. E o profeta sentiu uma tristeza tão grande. E ele voltou para o hotel e disse: Billy, você pode ir com o irmão jantar. Papai não vai. Voltou. Por que o irmão Brana fez isso? Porque se ele continuasse, Billy ia continuar com aquela brincadeira. E então, Billy Paul foi até lá, mas não conseguia comer. Ele sentiu que algo não estava certo, então ele volta, bate na porta do quarto pai, e o pai simplesmente pergunta como estava a janta, o lanche. Ele disse: não, papai, eu não comi. Mas por quê? Eu senti que eu lhe ofendi com aquela brincadeira. E o irmão Brana disse: não, Billy, você não ofendeu o papai. Você não ofendeu o papai. Mas o Espírito Santo não se agradou daquilo. E ele disse: você lembra, há 2 semanas atrás, quando aquele diácono do tabernáculo me criticou porque eu usei o óculos para poder ler a Bíblia? E aquele diácono disse que eu precisava ter mais fé para não precisar usar o óculos para ler a Bíblia. E ele disse: você lembra que 3 dias depois nós sepultamos ele? Ele disse: o papai só não foi contigo, com vocês, porque senão você morreria. Deus exige respeito. Então, irmãos, nós temos que ter essas coisas bem vivas em nosso coração. Qual foi a causa da morte desses homens? A murmuração. A murmuração resultou em morte. E a murmuração é aquela conversa baixa. É aquela conversa por detrás. Isso é muito perigoso. Mas que Deus nos ajude a nunca nós ser murmuradores, mas adoradores. Adoradores. Que Deus abençoe. Vamos ainda ter um momentinho de oração, já que vamos fazer uma oração juntos. Depois você tenha seu momento. Passou o tempo, mas vamos ter um momento. Meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, e aqui este altar, este púlpito é o trono de julgamento. Daqui é onde sai a Tua palavra, e nós te agradecemos por estar diante de Ti nessa noite, por poder ouvir, Senhor, os Teus conselhos, e nós nos sentimos tão bem, por saber que o Senhor nos ama tanto, por saber que o Senhor se importa tanto conosco, por saber que o Senhor cuida de nós, por saber que o Senhor é quem tem nos guiado até esse presente momento. O Senhor tem nos sustentado com a sua mão forte e poderosa. Queremos viver uma vida escondida com Cristo em Deus. Queremos viver uma vida à sombra da Tua cruz. Como nós cantamos, quero estar ao pé da cruz. Ó Deus, toma esta igreja nas Tuas mãos e conduza, meu Pai, Teus filhos, Tuas filhas, que nós possa, Senhor Deus, atentar cada dia com toda a diligência, com todo o cuidado, para aquilo que temos visto e ouvido, e que em nenhum tempo nós venha se desviar desse caminho.
Ó Deus, cubra-nos com teu precioso sangue, meu Pai. Abençoa cada lar aqui, Senhor. Abençoa essas famílias, abençoa, Senhor, as crianças, abençoa, Senhor Deus, os jovens, abençoa, meu Pai, os casais, abençoa, meu Deus, de um modo geral, a tua igreja, a tua noiva, espalhada por todos os cantos da terra, Senhor. Pai querido, ainda que nós não entenda muitas coisas, nos ajude a se manter calado, nos ajude, Senhor, a se manter, meu Pai, no nosso devido lugar, nos ajuda, Senhor Deus, a andar como Josué, a andar como Caleb, nos ajuda, Senhor Deus, a viver uma vida separada do mundo, nos ajuda, Pai, a viver uma vida separada do pecado, nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida que te agrade, uma vida alinhada com a tua palavra, nos ajuda, meu Deus, a viver vidas identificadas contigo. Pai bendito, que nós triunfe sobre cada demônio, que nós triunfe sobre cada obstáculo que porventura surgir em nosso caminho, e que nós possa chegar naquele grande dia como soldados varonil que lutaram e venceram, Pai. Como um dia disse o salmista, eu digo esta noite, Pai, adestre nossas mãos para a peleja, revista-nos da tua graça, Pai, revista-nos da tua sabedoria, meu Deus, revista-nos da tua unção, para que em tudo nós seja guiado pelo teu Espírito Santo. Guarda teus filhos, Pai, guarda teu povo, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Tenha uns momentinhos, vamos ter uns 10 minutos de oração. Esteja diante de Deus.